Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Queridos romeiros devotos de Nossa Senhora Aparecida, um bom dia a todos. Bom dia. E um bom dia de paz e alegria, um bom domingo também para você aí em casa, rezando conosco, através do Aparecido ao Vivo, através do portal A12. Somos a grande família de Nossa Senhora. A mãe quer que todos os seus filhos estejam ao seu redor. E hoje estamos celebrando a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Sobre o altar do Senhor colocamos os nossos pedidos, as nossas intenções. Rezamos pelo aniversário de ordenação sacerdotal do padre Geldevan Pinto Rocha, da província Nossa Senhora Aparecida. Aniversário natalício, padre Francisco Viana Pires. E a senhora Maria Oronides, ela é natural de Uberlândia, Minas Gerais. Está completando 100 anos de vida. Nossos parabéns para a senhora. Que Deus possa dar muita paz e alegria. E as nossas palmas como homenagem nesse aniversário, 100 anos de vida. Rezamos também pelo aniversário do senhor Armando Dias da Costa. E as romarias presentes aqui no santuário. Romaria do Portal do Peregrino, do estado de São Paulo, vindo das cidades de Mauá, Ubatuba, Votorantim, Piracicaba e Boituva. De Santa Catarina, São Francisco do Sul, de Minas Gerais, da capital Belo Horizonte, Turmalina e Machado. Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, do Paraná, Colombo, do Rio de Janeiro, da capital do Rio e Petrópolis. E rezamos em ação de graças pela família Gasparini e pela família Sporcati. E também em comunhão com a 23ª Romaria da cidade de Ubatuba, os peregrinos, 500 peregrinos que vieram rezar, agradecer aqui no santuário. 120 quilômetros, 3 dias de caminhada. Parabéns para vocês. Estamos celebrando o último domingo do tempo comum. E a igreja contempla, adora e proclama o seu Senhor, Jesus Cristo, como Rei e Senhor do Universo. Depois de termos percorrido todo o ano litúrgico, começando com o advento que nos prepara para o Natal, depois de termos atravessado a penitência quaresmal e o júbilo pascal, depois das 33 semanas do longo tempo comum, eis-nos agora ao final do ano da igreja, proclamando que o Senhor do Universo, o Rei do tempo e da história, é o Cristo nosso Deus. A solenidade de hoje foi instituída no ano jubilar de 1925 pelo Papa Pio XI, com a carta encíclica No Primeiro, com o qual coincidiu o 16º centenário do Concílio de Nicéia, que proclamara a divindade do Filho de Deus. Este concílio inseriu também em sua forma de fé as palavras, cujo reino não terá fim, afirmando assim a dignidade real de Jesus, Rei dos céus, Rei da terra, Rei do universo. Meu irmão, minha irmã, vamos ficar em pé, com muita alegria, com muita gratidão. Vamos iniciar a nossa Eucaristia cantando para acolher a procissão inicial. Número 5. Jesus Cristo fez de nós um reino, sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele a glória e o poder, a Ele a glória
pelos séculos sem fim. Amém. A Ele a glória e o poder, a Ele a glória e o poder, eternamente, pelos séculos sem fim. Amém. Bendizei o Senhor, Rei de justiça, o seu reino se estende pelos séculos. A Ele a glória e o poder, a Ele a glória e o poder, eternamente, pelos séculos sem fim. Amém. A Ele a glória e o poder, a Ele a glória e o poder, eternamente, pelos séculos sem fim. Amém. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Queremos acolher o senhor diácono que veio rezar, que serve o altar. O senhor diácono fez a caminhada de Ubatuba com os peregrinos, com os 500 peregrinos. Seja bem-vindo aqui no santuário. Preside a nossa Eucaristia o missionário redentorista e administrador deste santuário, Padre Eleomarcos Costa Ferraz. Acolhemos os ministros, os leitores, todo o povo de Deus, com uma bonita e calorosa salva de palmas, acolhendo também você aí em casa, rezando conosco. Na festa da vida celebremos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, amparai-nos em vossa misericórdia e conservai-nos no caminho do vosso Filho, Senhor do tempo e da história. Perdoai-nos, Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno, todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nossos louvores a Deus cantemos.
Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus nos altos céus, nas palmas, paz bem na bonito. terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, Senhor, Rei do céu e da terra, e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, nossos louvores a Deus. Céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos, juntamente com as intenções mencionadas no início da nossa Eucaristia, rezemos pelo descanso eterno de Francisca Conceição Silva Benedita, lá do lar Nossa Senhora Aparecida. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, os glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos ouvir o Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Olá, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós,
minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus. Eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo,
e vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, ou fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderam também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo confrade, irmão Carlos José, caríssimo diácono também, Carlos José, povo de Deus que nos acompanha aqui, presente no Santuário Nacional, também que nos acompanha pelo Aparecida ao vivo. Hoje, solenidade de Cristo, Rei do Universo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o último domingo do ano litúrgico. Vamos encerrando aí um ciclo litúrgico do ano A, celebrando com grandeza, com majestade, com honras e com glórias, o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.
E o local, o tempo, a multidão daqueles que nos acompanham faz jus a esta belíssima celebração que nós temos a graça de celebrar com o coração cheio de bons desejos, bons propósitos e convictos de que pertencemos a uma nação santa, a um povo eleito, a um povo que está a caminho da graça e da bondade de Deus, que nos convida continuamente a perseverarmos na graça e nessa caminhada junto com Deus. Essa solenidade, conforme nós ouvimos no início da nossa Eucaristia, ela foi promulgada lá em 1925. E o período foi muito importante porque tinha acabado recentemente a Primeira Guerra Mundial, estava na iminência da Segunda. O mundo ainda vivenciava aquela tensão de poder contra poder, de morte recém-acontecida em massa em muitos lugares, muitas vidas perdidas. As pessoas ainda estavam marcadas por essa forte ação que deixa tantas pessoas em situações difíceis. Então as pessoas estavam muito marcadas e na iminência de acontecer tudo novamente. Então a igreja, ela promulga isso, não que nós não soubéssemos que Jesus Cristo já era o Rei de tudo isso que nós contemplamos com os nossos olhos, e nem para competir com os poderes temporais, marcando assim o reinado de Deus, mas para alimentar a esperança do nosso povo, para alimentar a esperança no coração do mundo inteiro, de modo muito especial aos cristãos, que Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Ele que deve fazer com que nosso coração se volte para Ele, para as coisas da nossa fé, e que a gente possa plantar no nosso tempo, na nossa história, um reino de paz, de harmonia e de concórdia. Então, nesse tempo, muitos poderes também estavam surgindo ou se reinventando com força avassaladora, que tinha como objetivo trazer o poder para si, não se importando com o outro. O nazismo estava crescendo na Alemanha, o fascismo lá na Itália, o stalinismo na Rússia e outros tantos poderes totalitários naquele momento. A igreja traz essa solenidade para que nós, enquanto católicos, não perdêssemos a nossa fé, não nos curvássemos diante de tanta barbárie, de tanta opressão, mas mantivéssemos o coração em consonância com o desejo de Deus, com o projeto de amor e de construção desse reino. Por isso, ao colocar essa data, que anteriormente ela era um final de outubro e passou para o último domingo do ano litúrgico, para celebrarmos essa grandiosidade da graça de Deus em nossa vida. E aqui no Santuário Nacional nós temos a graça de contemplar isso de forma visível aos nossos olhos, que nos ajuda a entender esse grande cosmo, Nós estamos como que dentro de um universo, porque a própria finalização interna aqui da Basílica, a partir dos baldaquinos aqui que a gente contempla, com essas figuras dos biomas aqui do nosso país, contemplando as grandes regiões, fauna, flora, e mais acima na cúpula, a grande árvore da vida, onde circunda ao redor dela as aves, que somos nós, que simbolizado aqui na árvore da vida. E nós sabemos que as aves, quando entardecer, elas procuram um lugar para repousar, para passar a noite. No entardecer da nossa existência, nós também, como essas árvores, repousaremos na grande árvore da vida, que é o próprio Cristo, que nós não enxergamos o tronco dessa árvore, mas nós enxergamos aqui essa grande cruz, que a gente chama de cruz do nada, e cuja base é o próprio altar, cuja Eucaristia celebramos todos os dias aqui no Santuário Nacional. Nós contemplamos nos painéis aqui, nas naves leste, oeste, norte e sul, a multidão daqueles que serviram de forma permanente, de forma atuante, de forma grandiosa
a vida de Cristo, se conformaram com Cristo. Seja as mulheres, né, na Bíblia, lá junto com o trono de Nossa Senhora, sejam os mártires do nosso tempo, sejam os apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, sejam aqueles que testemunharam com o seu próprio sangue a vida junto com o nosso Mestre. Ou seja, nós contemplamos aqui esse universo daqueles que se conformam com a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E as leituras que desde os últimos domingos do tempo comum nós viemos contemplando, elas trazem esse cenário que na literatura bíblica chamamos de literatura apocalíptica, mas não é para deixar a gente com medo não, porque quando fala apocalipse a gente já fica assim, é o fim, é catástrofe. Não, as leituras apocalípticas, que é uma literatura presente na palavra de Deus, nos últimos domingos nós somos convidados a manter a vigilância para que a gente possa contemplar o findar de todas as coisas com o coração cheio de esperança. Então, desde das bem-aventuranças que nós lemos uns 4 domingos atrás, com a parábola dos 2 irmãos, a parábola das virgens, das 10 virgens, a parábola dos talentos do domingo passado, tudo isso nos convida a uma vigilância, mantendo sempre os princípios das bem-aventuranças, os valores que nós cultivamos em nossa vida, para que a gente possa nos reabastecermos de fé e esperança e continuarmos a nossa peregrinação aqui, participando ativamente das nossas comunidades, fazendo delas fonte de vida e esperança e testemunho para todos aqueles que olharem para nós, enxerguem verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, a expressão do Cristo Rei do Universo. E aí nas leituras de hoje novamente trazemos essas figuras, esse cenário do julgamento final, né? Um cenário onde Cristo, Ele em toda a sua glória, centrado no seu trono, não um trono de poder e de riqueza temporal, mas de poder e de glória, de acolhida, benevolência e misericórdia, que é dada a todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, guarda no coração e frutifica, como assim o fez Nossa Senhora. E ele diz lá, aqueles que tiver o coração capaz de olhar para o outro, olhar para o irmão, olhar para a irmã, ser misericordioso, colocar-se a serviço, colocar na disponibilidade, olhar com misericórdia, perdoar, fazer obras de caridade, tirando do chão aqueles que estão caídos, dando esperança àqueles que estão aprisionados, ajudando a alimentar aqueles que estão famintos, com o pão espiritual, mas o alimento físico que alimenta o corpo também. Tudo isso são os propósitos que o Cristo coloca e exige de nós, para que quando chegar o momento de contemplarmos a face do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos todos, como essa multidão reunida aqui no santuário hoje, com coração leve, sereno e cheio das verdades que nós acolhemos aqui. Porque, como diz na primeira leitura, o bom pastor, ele quer todos ao seu redor. Todos nós que ouvimos a palavra de Deus e aceitamos esse convite. Todos que estão aqui reunidos hoje, todos nós viemos com propósitos. Seja os que vêm de perto, os que vêm de longe, como fomos todos acolhidos no início da Eucaristia, pelo irmão Carlos. Todos nós viemos com algum propósito, rezar por alguém, ou por si, ou pela família. Outros fizeram uma caminhada bastante dificultosa, mas que trouxeram êxito e alegria no coração, como essa Romaria Grande de Ubatuba e de outros lugares aqui, com a perseverança de chegar aqui, agradecendo a Deus, suplicando bênçãos e graças. Todo mundo tem algum propósito quando vem aqui para Aparecida. Esse propósito não pode finalizar aqui. Aqui é o ponto onde nós somos impulsionados em missão para acolhermos a graça de Deus. Nós somos as ovelhas reunidas em torno do único pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que deve permanecer vivo em nossos corações, não simplesmente através da nossa expressão de fala, mas através da nossa forma de testemunhar essa presença em nosso meio. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o ano litúrgico vai se encerrando. O próximo domingo já é o primeiro domingo do advento do outro ciclo litúrgico do ano B. Nós não vamos passar, por isso que não coincide com o ano civil, é para a gente ter a convicção
e a certeza de que não são festas, não são fogos, não são superstições que vão nortear a nossa vida. É a celebração eucarística que nos impulsiona a vivermos uma vida integrada. Vamos celebrar com fé e devoção, vamos colocar a nossa vida em ação e vamos contar sempre, sempre e sempre com a intercessão da nossa querida mãe, a Senhora Aparecida, que reúne todos os seus filhos ao seu redor, sobre os seus pés, a quem olhamos e temos a firme convicção de que a mãe do nosso Senhor é a mãe do nosso Salvador. Ela nos ensina, nos impulsiona, nos acaricia e nos dá a convicção de que estamos no caminho certo. Se viemos aqui para celebrar a Eucaristia, é porque temos o nosso mestre, o nosso pastor, como nosso guia. Sejamos convictos, vivamos o próximo tempo do Advento com essa firme expectativa de acolher Jesus, nosso Salvador, em nosso coração, mas de forma muito mais atuante na nossa vida e na vida das nossas comunidades. Que nossa mãe nos ajude e que a gente seja perseverante para todos sempre. Amém. Amém. Vamos professar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, elevando a Ele nosso coração em prece, e cheio de confiança, digamos humildemente: nosso Deus e Senhor, salvai-nos. Nosso Deus e Senhor, salvai-nos. Derramai sobre vossa Igreja vossa misericórdia, e que ela seja sempre fiel à missão que vós lhe confiastes. Nosso Deus e Senhor, salvai-nos. Fazei nascer em nossas comunidades rebentos de justiça, de solidariedade e de fraternidade sincera. Nosso Deus e Senhor, salvai-nos. Guardai em vosso coração divino aqueles que labutam em defesa da vida e de um mundo firmado na união e na paz entre os povos e nações. Nosso Deus e Senhor, salvai-nos. Inspirai cada vez mais os cristãos leigos comprometidos com a causa de vosso reino, junto dos mais pobres e abandonados. Nosso Deus e Senhor, salvai-nos. Ó Deus, nosso Pai, vós que inaugurastes o mundo novo em Cristo, vosso Filho, ajudai-nos a cumprir fielmente o que de nós vós esperais. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia eucarística, partilhar e agradecer. Sobre o altar do Senhor partilhamos pão e vinho, frutos do trabalho do homem e da mulher. Com o pão e o vinho ofertamos também a nossa vida, a nossa romaria, os nossos dons, tudo que trazemos, tudo que somos. Você aqui no santuário, neste momento também é convidado a fazer o seu ofertório, o seu gesto concreto, colaborando com as obras de evangelização, manutenção e obras sociais do santuário. Você pode depositar a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores ou através dos membros da família dos devotos que estão com o uniforme. E você que reza conosco aí da sua casa, você pode fazer o seu ofertório através do QR Code que aparece aí na sua tela. Na alegria de ofertar ao Senhor, cantemos. Número 17. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós,
ó Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com óleo de exultação, consagraste, sacerdote eterno, o Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pela paz em nossas famílias, pela paz em nossa sociedade, pela paz no mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegou o momento de receber Jesus na Sagrada Eucaristia. Vamos ao seu encontro com muita fé, com muito amor. Você que vai comungar, pedimos a gentileza de comungar na frente do ministro e dê um passo para que o seu irmão ou a sua irmã também possa aproximar e receber Jesus na Sagrada Eucaristia. Com muita tranquilidade. Se você não conseguir comungar nesse momento, você pode, após a missa, dirigir até a capela do Santíssimo. Lá estará o ministro à sua disposição para receber a Sagrada Comunhão. E você que reza conosco aí em casa, faça a sua comunhão espiritual. Vamos ao encontro do Senhor da vida. Cantemos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
faltará. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós os pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra os mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegou o momento de renovar a nossa consagração no coração de Nossa Senhora. Maria, a Mãe do Senhor, Rei do céu e da terra, Rei do universo. Dirigindo os nossos olhares em direção à imagem da Senhora Aparecida lá no seu trono, estendendo as nossas mãos, vamos nos consagrar no seu coração maternal. Consagração a nossa. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora digno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, posso louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos pedindo a sua bênção, acenando para Nossa Senhora, todo o povo de Deus cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção. Aparecida. Só recordando aqueles que não conseguiram comungar, após a Eucaristia, na Capela do Santíssimo, haverá ministros para que você possa fazer a sua comunhão. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Desfrutem desse dia maravilhoso aqui na casa da Mãe Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade, derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tenha todos um bom domingo, uma excelente semana e de paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E as nossas palmas para a Mãe de Deus e nossa Mãe, mais forte, mais bonita ela merece. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus
Jesus Cristo! Viva! Viva o Senhor Rei do Universo! Viva! Palmas para os nossos romeiros! Viva todos os romeiros, a Senhora Aparecida! Viva! E a você que rezou conosco aí da sua casa, através do Aparecido Vivo, através do portal, nosso muito obrigado pela sua companhia. Vamos cantar o nosso canto final. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei.